Mais uma aulinha começando e agora nós vamos falar sobre pintura, tá? Vou dar algumas dicas aí para vocês, o que vocês podem utilizar. Mas antes de falar da pintura, quero falar duas coisas que eu queria ter falado na aula anterior e eu não falei, eu esqueci. Deixei anotadinho e não prestei atenção. Então vamos lá, quero falar sobre o molde, que tem uma aluna que perguntou o seguinte: vale a pena fazer todas as peças sem ter molde? Então, a minha dica é a seguinte: se você tiver bastante habilidade em modelagem só com as mãos, tudo bem, vale a pena. Mas se você não tiver, os moldes eles vão assim facilitar em muito a sua vida, tá? Eu não costumo fazer nada sem o molde de silicone. Então, essa aí é uma dúvida que eu esqueci de falar. Outra coisa que me perguntaram também é se aquele molde termoplástico, que ele é firminho, se ele dá certo para utilizar com a massinha. Eu já fiz alguns testes e não gostei. Então, vai de você fazer um teste aí, tá? Se você tem o molde, testa aí para você ver se você gosta. Para mim, não deu certo. E me perguntaram também como eu guardo o meu molde. Eu guardo assim, ó, em tapuarzinho assim. Esse daqui é de sorvete, tá? E daí, ó, deixo lacradinho assim, tampadinho. Então, eu tenho vários desses potinhos aqui e coloco aqui, ó, coloquei aqui o que que é que tem aqui dentro. Então, quando eu preciso utilizar, eu já olho aqui por fora. Então, tem aqui, ó, que eu coloco, coloquei com elástico que eu posso movimentar. Opa, eu posso movimentar aqui, ó, tá vendo? Colocado da melhor maneira aqui na minha prateleira, tá bom? Então, é assim que eu deixo organizado os meus moldes. E me perguntaram também sobre a limpeza dos moldes. Adriana, como você faz a limpeza? É muito simples. Se de repente você estiver trabalhando e misturar lá tinta ou pó, corante, seja lá o que você deixar cair no molde, você vai lavar com água e detergente neutro. É simples assim, tá bom? Então vamos partir para a pintura agora da peça. Vou fazer esse ovinho aqui com vocês, ó. Já fiz o lacinho e o lacinho eu fiz como? Eu misturei as duas tintas, esse tom aqui, ó, de marrom com eu chamo de café com leite, tá? Marrom com café com leite, para chegar num tom não muito escuro e também não muito claro, e fiz aqui o lacinho. E agora eu vou fazer com vocês a parte do ovinho. Isso aqui é um ovinho do molde da Cris, tá? O ovinho de Páscoa. Eu tô fazendo um projeto aqui com bastante coisa. Eu vou chacoalhar aqui a minha tinta com bastante coisa de Páscoa. Então, já estou aproveitando para gravar a aulinha aqui para você. Então, eu já chacoalhei aqui, ó, já misturei a minha tinta e vou colocar aqui na minha bandejinha, tá? Um pouquinho dessa tinta aqui, ó. Coloquei só um pinguinho aqui na minha bandejinha. Vou usar esse pincel aqui, é um pincel chanfrado. A cerda dele é uma cerda macia, tá? Vou hidratar aqui a minha cerda, mas antes de fazer isso, de mexer com a tinta acrílica, eu vou mostrar um outro processo para você, que é com a tinta a óleo, que eu vou dar uma cor aqui, tá? Eu vou utilizar esse tom aqui, ó, que é um tom de azul bem clarinho. Não é branco, tá? É um azul bem clarinho, mas bem clarinho mesmo. E vou passar aqui, ó, na minha bandejinha, ó. Tá vendo? Vou tirar o excesso aqui na minha bandejinha. E vou dar uma luz aqui, ó, no meu ovinho. Só uma luz, como se fosse a tinta branca, mas não é branca. Eu gosto de utilizar esse tom de azul para não ficar muito assim, ó. Tchã, cheguei, tá? Às vezes eu faço umas misturas aqui, ó. Então, ó, prontinho, ó. Já dei a cor que eu queria dar aqui, tá bom? Ó, tirei aquele rosa bem, cheguei aqui, e daí eu já dei esse tomzinho aqui. Belezinha, agora que eu já fiz essa parte com a tinta óleo, então a massinha de EVA também aceita a tinta óleo, né? Fica a dica aí para você. E agora que eu vou utilizar o pincel chanfrado com a tinta acrílica para fazer toda a voltinha aqui, ó, que eu vou sombrear essa voltinha aqui, tá? Então, ó, molhei, hidratei a cerda do meu pincel,
vou tirar todo o excesso. Para você que está começando com tinta agora, o que eu aconselho? Faz numa peça primeiro, não na sua peça final, né? Para você fazer um teste aí, para ver como que você gosta, tá? Aí, ó, eu vou fazer um vai e vem aqui na minha bandeja, ó, para tirar o excesso aqui, para espalhar direitinho na cerda. Aí, eu vou aproximar aqui, ó, e vou fazer todo o contorno aqui da minha peça, ó. Por quê? Tem peças que a gente nem faz esse trabalho, né, de sombrear ou de pintar. E tem peça que a gente gosta de fazer. Vou dar um exemplo para você. Ah, o coração, quando eu faço coração, é aquele coraçãozinho que ele é tricô, né? Aquelas que ele é um modelinho todo engraçadinho lá, eu não costumo fazer. Eu gosto dele daquele jeitinho, tá? Então, vai de você aí, ó. Mas quem quiser usar tinta, é assim que eu faço, ó. A tinta acrílica, tá? Aqui na massinha de EVA, ó. Então, daí eu vou fazendo aqui, ó, todo o contorno. Pra ficar bem lindo, bem chuchu beleza. Olha, o pincel certo, a ferramenta certa, tudo certo e fica como? Fica assim, ó, lindão, tá vendo? Então, eu fiz o lacinho com um tonzinho de marrom, fiz aqui, ele é rosa, num tonzinho de rosa um pouquinho mais escuro. E agora, eu quero dar um brilho nesse coração. O que eu vou utilizar aqui, ó? Esse pó, tá? Esse pó você encontra também com a Cris, tá? Esse pincel meu aqui, ó, eu já utilizei ele com outra cor. Então, deixa eu tirar um pouquinho limpar ele aqui, eu costumo sempre ter o papel higiênico por perto, que o papel higiênico você vai limpar o seu pincel, tirar ali a quantidade de água, se for mais, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, já tem até um tantinho aqui na tampa, ó, eu vou deixar esse tantinho mesmo, e eu vou utilizar aqui na tampinha aqui, ó, para poder fazer lá no meu coraçãozinho, tá? Eu espalho bem aqui na cerda do meu pincel e eu quero dar um leve brilho aqui nesse coração. Então, eu vou utilizar esse pozinho que você encontra com a Cris também, que é da Flávia, da By Bee, tá? By Bee Craft. Daí, ó, eu coloquei um brilho. No vídeo é um pouquinho difícil para você ver o brilho. Na foto é que você vê um pouquinho melhor. Então, tá aqui. Agora, se eu quiser colocar uns pinguinhos aqui, ó, vamos colocar com a tinta PVA? Eu vou colocar. Eu vou usar esse pinta-bolinhas aqui, vou fechar o meu pozinho. Esse pozinho é o seguinte, ó, usou, fechou. É igual tinta, tá? Toma muito cuidado. Então, eu vou colocar aqui, eu vou pegar o lado menorzinho, e eu vou colocar uns pinguinhos aqui, ó. Para não ficar tremido o meu pinguinho, eu vou assim, ó, de pinguinho em pinguinho. Vou fazendo um poazinho aqui, ó, da maneira que eu gostar mais, tá? Não precisa fazer muito para não ficar muito carregado. Dá uma encostadinha lá. Se tiver muito excesso aqui, ó, você tira onde você preferir, né? Seja no papel, ou seja na... Eu acostumei tirar assim na mão, tá? Então, aqui, ó. Assim, então, a gente conclui a nossa aula bem básico aí, ó, sobre a pintura aí, tá? Então, esse daqui, ó, todo pintadinho, já com sombra, com um poazinho. E vou mostrar um pra você sem nada, quer ver, ó? Olha só. Esse daqui, ele está sem nada, sem nenhuma tinta, sem nenhuma cor de tinta ou sombreado. E esse daqui já tá com sombreado e já tá com tinta. Vai de você aí ver o que você gosta mais, belezinha? E na próxima aulinha, eu vou montar com vocês uma peça, montar uma pecinha e mostrar para vocês como que eu faço para envernizar. O verniz que eu uso, o spray ou o verniz que eu passo no pincel mesmo, belezinha? Então, até daqui a pouquinho, até nossa próxima aulinha. Beijoca para você. Tchau!